Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Salmos 73. Salmos 73. Versos de 1 a 3. Salmos 73, versos de 1 a 3. Conquanto é importante destacar desde já que vamos considerar todo o Salmo nesta exposição. Assim diz a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios, dos perversos. Como disse, nós vamos considerar todo o Salmo. Nos atemos inicialmente aos versos de 1 a 3, mas os versos, por conseguinte, vão ser considerados também nessa exposição. O nosso tema é crise de fé. Crise de fé. Deus amado, Deus santo, nós neste momento desejamos ouvir-te, escutar-te. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir a voz do Senhor. Tu sabes o quanto necessitamos ser tocados por meio da palavra do Senhor, que com frequência é exposta. Ó Deus, que tu possas usar-me com poder e com autoridade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Crise de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que existem muitos servos e servas de Deus que, por razões diversas, correm o risco de viver uma crise de fé. Às vezes, por causa da perda de um ente querido, entre outros. Eu conheci uma mãe que viveu anos questionando a bondade de Deus, porque havia perdido um dos seus filhos para uma bala perdida. Asaf, autor do Salmo 73, foi um servo de Deus do Antigo Testamento que viveu uma crise de fé por causa da prosperidade dos ímpios ou dos perversos. É o que destaca o verso 2, confissão de Asaf: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Em outras palavras, eu vivi uma crise de fé por causa da prosperidade dos ímpios, dos perversos. É o que Asaf ressalta no verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Este irmão do Antigo Testamento, chamado Asaf, viveu uma crise de fé porque invejava a prosperidade dos ímpios. Como disse há pouco, corremos o risco de vivermos uma crise de fé por razões variadas. Talvez você esteja vivendo neste momento, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, uma crise de fé.
por causa de um fato em específico, por causa de algo que aconteceu com você e que tem não te deixado em paz. Isso afetou a sua fé, isso afetou o seu relacionamento com Deus. Asaf viveu uma crise de fé, porque desejava possuir o que os ímpios possuíam. Talvez não seja o seu caso. Talvez, se você está vivendo uma crise no tocante à sua fé, ou já viveu uma crise no tocante à sua fé, não tem a ver, ou não teve a ver, com o desejo de ter o que o seu vizinho tem, com o que o seu vizinho possui. A crise de fé de Asaf estava relacionada ao desejo, à vontade de possuir o que os perversos, o que os ímpios possuíam. Em outras palavras, a prosperidade dos ímpios. Eu imagino esse homem vivendo essa crise, tecendo as seguintes palavras: Deus, porque os perversos prosperam e eu não. O verso 13 ressalta isso. Já que eu sou um homem temente ao Senhor. Esse homem, considerando um momento em sua vida, em sua existência, em seu relacionamento com Deus, pensando em sua existencialidade, viveu uma crise de fé. Quais as razões? De acordo com o Salmo 73, que é uma confissão de Asaf, desta crise de fé que envolveu esse homem. Eis as razões, preste atenção. Primeira razão: restringiu a felicidade ou bem-estar existencial ao ter ou à prosperidade. A primeira razão da crise de fé de Asaf foi ter restringido a felicidade ou bem-estar existencial de vida ao ter ou à prosperidade. É o que destaca aí os versos de 3 em sua parte B ao verso 10. O verso 13, em sua parte final, destaca: ao ver a prosperidade dos perversos. E aí do verso 3, da sua parte B, em diante, até o verso 10, Asaf explicita isso. Explicita que havia pensado por um momento em sua vida que a felicidade ou bem-estar existencial tinha a ver com a prosperidade, com possuir coisas, bens. Isso está explícito dos versos de 13 em sua parte B ao verso 10. A crise deste homem, em primeiro lugar, tem a razão ou a causa de restringir a felicidade ou o bem-estar de vida, na vida, a prosperidade, as coisas, ao ter. Os ímpios são felizes porque os ímpios possuem recursos, porque são prósperos. Os ímpios vivem bem porque são prósperos. Quantas vezes nós entramos em crise com relação ao nosso relacionamento com Deus, porque nós relacionamos a felicidade
ou o bem-estar existencial? As coisas. Ao ter, ao carro, à casa, aos bens de modo geral. Este homem entrou em crise, porque ele associou a felicidade ao ter, o bem-estar ao ter. E vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que nós podemos possuir muitas coisas, materialmente falando, e não sermos felizes. Restringir a felicidade de vida na vida, as coisas, é um grande risco, é um grande perigo, é uma porta de entrada para a depressão, para uma crise emocional, para uma crise espiritual, para uma crise psicológica, psíquica. A primeira razão da crise de fé de Asaf foi ter associado o bem-estar às coisas, à prosperidade. Quantos ímpios que possuem carros luxuosos, mansões, iates, e são infelizes. São felizes no Instagram, no Facebook, porque todo mundo virtualmente pode estampar um sorriso no rosto. Mas no fundo, são infelizes, porque as coisas, os bens, os carros, as mansões, o ter não traz felicidade a ninguém. Asaf está dizendo: eu entrei em crise, porque eu associei a felicidade, o bem-estar existencial, as coisas, a prosperidade. E normalmente os ímpios são prósperos. Eu entrei em crise com relação à minha fé, com relação ao meu relacionamento com Deus, com relação à minha espiritualidade, com relação à minha devocionalidade, porque eu associei a minha felicidade à ausência de prosperidade, de uma vida cheia de coisas, de bens, de recursos. A segunda razão da crise de fé de Asaf foi o equívoco de restringir o bem-estar subjetivo às coisas relacionadas ao que dá satisfação ao corpo. Em primeiro lugar, foi restringir a felicidade à prosperidade, ao ter, ao possuir as coisas, carros, casa, bens. Quem possui uma casa, uma mansão, um bom carro, muitos bens, é feliz. Esta foi a razão, em primeiro lugar, da minha crise. Em segundo lugar, foi eu ter restringido a felicidade, o bem-estar subjetivo, interno, as coisas que dão satisfação ao corpo, a comida, a bebida, as festas. É o que destaca os versos de 4 a 10. Ele vai confessar isso. Daí a soberba que o cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Ele está dizendo que os ímpios viviam arrotando o que possuíam, as coisas que satisfazem, que dão prazer, que dão satisfação à carne, ao físico, ao corpo. E muitas vezes o que dá satisfação ao físico, ao corpo, à carne, não proporciona, você sabe muito bem disso, felicidade ou bem-estar subjetivo na alma. O ter não proporciona. E as coisas que satisfazem o corpo, os prazeres da carne, não produzem majoritariamente, de modo permanente e constante, bem-estar subjetivo.
Vocês sabem que quando normalmente uma pessoa entra em crise, seja ela relacionada a um divórcio, a uma falência econômica, entre outros, elas procuram satisfação na bebida, em drogas, naquilo que momentaneamente dá satisfação ao corpo, mas não produz bem-estar subjetivo. As pessoas podem arrotar que vivem se deliciando em banquetes, que vivem em festas luxuosas, com roupas de marca, curtindo e aproveitando a vida, dando satisfação ao corpo, com o intuito de dizerem que são internamente felizes. E a gente vive numa sociedade que tenta o tempo todo comunicar isso. As redes sociais são o que ratificam o que eu estou dizendo. Porque uma pessoa, em primeiro lugar hoje, que quer mostrar para os seus conhecidos que vivem uma vida subjetivamente falando, de paz, ela vai para o Instagram, ela vai para o Facebook e posta uma foto em uma praia, em um resort, em um banquete, sendo abraçada, sendo amada. E muitas vezes, uma pesquisa que eu fiz, em um dos livros que eu escrevi, segundo os especialistas, não passa de fachada. É o autoengano. O índice é altíssimo de pessoas que no Instagram são felizes, mas na vida real, factual, são infelizes. Elas mostram o que dão satisfação, o que dá satisfação ao corpo, com o intuito de comunicarem a quem estão vendo elas no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social, que vivem uma vida subjetivamente falando feliz, mas não estão felizes. É óbvio que toda regra tem sua exceção. O ter, pura e simplesmente não pode proporcionar bem-estar, felicidade. O que satisfaz o corpo não pode proporcionar permanentemente, majoritariamente, bem-estar subjetivo. E Asaf reconhece isso, porque aqui nós temos uma confissão. O Salmo 73 é a confissão de um homem que viveu uma crise, e ele está mostrando para nós as razões desta crise. A inveja no tocante à prosperidade dos ímpios, a compreensão de que as coisas, os bens e o que satisfaz o corpo podem proporcionar felicidade. Ele está confessando isso. Terceira razão da crise de Asaf: o coração preso em uma vida opulente. O coração preso em uma vida luxuosa. O coração preso em uma vida nobre. É o que destaca o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O coração desse homem estava preso a uma vida de prosperidade, a uma vida cheia de coisas, de bens, de recursos. A razão da crise da fé de Asaf tinha a ver com o coração do mesmo preso a uma existencialidade opulente. É aquela pessoa que está com o coração preso
a uma vida luxuosa. Ela deseja ter uma vida luxuosa. Ela deseja ter uma vida cheia de recursos e de coisas. O coração dela só almeja isso, só deseja isso, só pensa nisso, só deseja encontrar-se com isso. A inveja é um sentimento relacionado ao desejo de ter o que o outro tem. É o desejo de ter a vida que o outro tem. É o desejo de possuir a vida que o outro possui. É o desejo de viver a vida que o outro vive. O coração preso a uma vida que não lhe pertencia. O coração preso a uma vida que não tinha a ver com a vida que ele vivia. Quantas vezes nós entramos em crise porque nós desejamos viver uma vida que não tem a ver com a nossa. A gente entra em crise, espiritualmente falando. O nosso relacionamento com Deus começa a titubear, a fraquejar. Porque a gente passa a desejar a vida do outro. E a gente começa, por essa razão, a questionar esse relacionamento nosso com Deus. Quantas pessoas vivem em crise, psicologicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, porque não gostam da vida que possuem, do pai, da mãe, da casa, do serviço que possuem. Pessoas insatisfeitas com o que possuem, com o que está em suas mãos. Coração preso na vida do outro, luxuosa, cheia de recursos. Esse homem estava, quando viveu essa crise no tocante à sua fé, com o coração preso a uma vida luxuosa, que não tinha a ver com a sua, que não correspondia com a sua. Mas em quarto lugar, quarta razão, melhor dizendo, da crise de fé de Asaf, foi condicionar a sua relação com Deus à filosofia de causa e efeito, utilitarista. Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Ele entrou em crise porque ele relacionou o seu relacionamento com Deus à filosofia de causa e efeito. Em outras palavras, ele relacionou o seu relacionamento com Deus no seguinte: se eu sou fiel a Deus, eu mereço ser abençoado por Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu mereço ter a casa que eu desejo, o carro que eu desejo. Se eu sou fiel a Deus, eu mereço ter o que eu desejo possuir neste mundo, nesta vida. Ele relacionou o seu relacionamento com Deus à filosofia de causa e efeito. Se eu faço alguma coisa relacionada ao reino de Deus, Deus tem que me abençoar. É aquela ideia da fé utilitarista. Eu dou, eu sirvo na casa de Deus e eu tenho que receber. Nós vivemos, infelizmente, em um contexto evangélico em nosso país, onde majoritariamente as pessoas têm relacionado seu relacionamento com Deus à filosofia de causa e efeito. E tem muita gente vivendo uma crise no que diz respeito à sua fé em Deus. Tem muita gente que está indo buscar Deus em igrejas das mais variadas, com esse pensamento, com essa ideia, porque estão imaginando que
se relacionar com Deus, entregando o que possuem muitas vezes ao que é pedido nos púlpitos, há uma resposta de Deus ou uma vida próspera. É a filosofia de causa e efeito. Quantas vezes, irmãos, nós também passamos a entender que merecemos viver o melhor dessa terra. Nós merecemos ter as melhores coisas, a melhor casa, o melhor carro, porque nós servimos a Deus. Nós passamos a relacionar o nosso relacionamento com Deus com a filosofia de causa e efeito. Esta foi a ideia dos amigos de Jó, quando viram Jó passando pelo sofrimento que Jó passou. Por essa razão, eles acusaram a Jó. Jó, você está vivendo assim porque você deve ter pecado contra Deus. Você está vivendo uma existencialidade de fel amarga, doída, de dor, porque você pecou contra Deus. Os amigos de Jó, a exemplo de Asaf, relacionaram o relacionamento com Deus, de fidelidade a Deus, a prosperidade na vida. Se você é fiel a Deus, você tem uma vida próspera. E a gente vê que o discurso da atualidade, precisamente em nosso país, é esse. Se as coisas estão indo de mal a pior com relação à sua vida, é porque você deve estar em pecado. É porque você está fazendo alguma coisa que Deus não agrada. Asaf chegou à conclusão, meus irmãos, que é inútil servir a Deus e não possuir as coisas. Ele diz explicitamente isso no verso 13. Inútil se dedicar à causa do Evangelho, se dedicar à igreja, é inútil evangelizar, é inútil dizer não aos prazeres mundanos, é inútil ser fiel a Deus e viver uma vida miserável, desnuda de recursos, desnuda de bens, desnuda de prosperidade, desnuda de prazeres relacionados ao que as coisas possuem. Porque ele partiu do princípio que ser fiel a Deus faz com que, ou exige, ou obriga, melhor dizendo, Deus a abençoar. Deus abrir as portas do céu e derramar as bênçãos materiais. Ele chegou à conclusão, é inútil. Ele está dizendo, a minha crise de fé estava relacionada a essa compreensão errada que eu tive do meu relacionamento com Deus. Eu imaginei que ser fiel a Deus fazia com que Deus obrigatoriamente viesse a me abençoar. Então, se Deus não está me abençoando, é inútil servir a Deus. É inútil participar dos cultos, é inútil sair para evangelizar, é inútil participar do culto de quinta, de doutrina, é inútil participar da escola dominical, é inútil sair de casa no frio ou no calor, de uma distância de 2, 3 ou de meia hora para participar no culto, porque não vai acontecer nada na minha vida, porque tem muita gente com esse discurso, porque parte do princípio de que servir a Deus é fazer com que Deus o abençoe materialmente, fisicamente, existencialmente falando. Asaf condicionou a sua relação com Deus à filosofia de causa e efeito, ou utilitarista. Quinta razão da crise de fé de Asaf: ignorância teológica quanto à manifestação da graça de Deus. Versos 11 e de 13 a 22. A crise de fé de Asaf estava também relacionada à ignorância teológica quanto à manifestação da graça de Deus. Vocês sabem que existem 2 tipos de graça na teologia: a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquela
que diz que Deus abençoa justos e injustos. Deus concede o sol e a chuva a justos e a injustos. A graça especial é aquela que tem a ver com a aplicação do Evangelho ou de Jesus no coração dos eleitos de Deus. A graça especial só envolve, só abraça, só encontra os eleitos de Deus no tempo e no espaço. A graça comum envolve a todos. Asaf entrou em crise com relação à sua fé, ao seu relacionamento com Deus, porque não havia tido esta compreensão da graça comum. Que existe uma graça que Deus, que existe uma graça de Deus, chamada graça comum. Sabem por que os ímpios prosperam? Sabem por que a chuva cai na terra do agricultor que planta a semente, seja ela qual for, com a finalidade dessa semente se transformar em uma árvore e produzir um fruto, com o fim de ser comercializado? Porque existe a graça comum. Asaf entrou em crise porque ele não compreendia isto. Nós temos que entender que a chuva e o sol tem a ver com a graça comum de Deus. Em outras palavras, metaforicamente, Deus, de maneira graciosa, Ele concede a todos a possibilidade de se darem bem na vida, materialmente, financeiramente. Não só os justos, mas os injustos. É graça comum. Porque a prioridade, ouso dizer, na agenda de Deus, não é enriquecer ninguém, mas é fazer com que Jesus venha se tornar parte da vida dos céus, no tempo e no espaço. A prioridade de Deus no tocante à minha vida e à sua vida, pensando na graça especial, é fazer com que nós venhamos a viver cada vez mais parecidos com Jesus, e não cada vez mais possuindo coisas, bens, sermos prósperos. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode nos abençoar com a prosperidade. A prosperidade não tem a ver só com os ímpios, não é uma coisa destinada só aos ímpios, mas é importante nós entendermos que prioritariamente Deus, por meio do Espírito Santo, quer fazer com que eu e você venha receber dele a fortificação para nos manter nessa graça especial, que é a permanência no Evangelho, que é a permanência nesse relacionamento gostoso, prazeroso com Cristo Jesus. A prioridade com relação ao meu relacionamento, ao seu relacionamento com Deus, é fazer com que nós venhamos a nos concentrar cada vez mais em Jesus. Asaf entrou em crise, segundo ele, porque ele não tinha esse entendimento da graça comum. Sexta razão da crise de fé de Asaf: vitimismo teológico. Se coloca em uma condição de vítima ao avaliar seu relacionamento com Deus, por achar que só ele passava por dificuldades na vida. Versos 11 e 14. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Vitimismo teológico. Eu sou o único que estou passando por dificuldades. O Senhor não me abençoa. Minha vida se tornou um útero seco, um campo desértico, um campo inóspito. Eu estou aqui desejando tantas coisas, vendo quem não teme ao Senhor, quem não serve ao Senhor, vivendo uma vida opulente,
E eu na miséria, vitimismo teológico, imaginou que só ele passava por dificuldades, imaginou que só ele, dentre muitos que servem a Deus, passava por dificuldades. Como disse, o Salmo 73 é uma confissão de Asaf, porque Asaf começa o Salmo 73 com uma conclusão. Verso 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O Salmo 73 se inicia com a conclusão, ou seja, significa que Asaf, ele está relatando o que havia vivido, e a conclusão que ele havia chegado, que Deus é bom para com Israel. Eu vivo em crise por estas e estas razões, porque eu restringi a felicidade ao ter as coisas, porque eu restringi o bem-estar subjetivo ao que satisfaz o corpo, porque o meu coração estava preso a uma vida de opulência, porque eu não compreendia a graça comum de Deus, porque eu me coloquei como vítima, teologicamente falando, ou seja, imaginando que eu fosse o único que Deus havia deixado de abençoar, que eu fosse o único destituído de uma vida apinhada de coisas. Irmãos, às vezes essas razões fazem com que nós venhamos a viver em crise com relação à nossa fé. Talvez, como disse no início, você está vivendo uma crise com relação à sua fé, com relação ao seu relacionamento com Deus, por essas razões. Porque você, em síntese, relaciona o seu relacionamento com Deus ao bem-estar existencial, fisicamente falando, materialmente falando. Porque você restringe o seu relacionamento com Deus, ou a bondade de Deus, melhor dizendo, as coisas. Porque você não compreendeu ainda, teologicamente, a bondade de Deus, o que é mais importante em se tratando de você, ou do seu relacionamento com Deus, que é Jesus em sua vida, que é seu compromisso com o Evangelho, que é o seu compromisso com Jesus. Eu concluo essa mensagem ressaltando que Asaf superou a crise que viveu quando considerou a experiência do ser em Deus e não do ser no ter, ou com o ser. O espiritual superestimou o material, a existência daqui. Sabe como Asaf superou essa crise? Quando ele entendeu que o mais importante na vida, volto a ressaltar, é estar com Deus, é andar com Deus. Ele considerou a experiência do ser em Deus e não a experiência do ser no ter. Tem muitas pessoas que têm experiência com ter e não com Deus. É a experiência do ser com o ter, com as coisas, com o carro, com a casa, com os bens, e não a experiência do ser com Deus. Quem vive a experiência do ser com Deus não entra em crise, por mais que a vida seja destituída do ter. A conclusão de Asaf foi exatamente esta, e ele deixa isso explícito a partir do verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, até que o meu ser passou a entrar, a se relacionar, a se conectar fortemente, intimamente com Deus, eu passei a compreender de fato, de verdade, que a experiência existencial relacionada ao aqui
não é mais importante do que a experiência espiritual relacionada com Deus, que tem a ver com o que está além do aqui, com o porvir. E por isso que a conclusão de Asaf com relação aos ímpios, de acordo com o que os versos de 17 a 22 ressaltam, é de fracasso, é de juízo. São prósperos, possuem N coisas, possuem uma vida de opulência, carros, mansões, vivem em festas, vivem arrotando riquezas, vivem arrotando o que possuem, como ele destaca a partir do verso 4, como se a vida se restringisse a esta vida, como se não existisse uma vida além daqui. Quando o ser se relaciona com Deus, quando a experiência do ser é com Deus e não com o ter, tudo quanto está relacionado a essa vida passa a ser importante, não essencial. Importante porque nós precisamos comer, importante porque nós precisamos de um carro, importante porque nós precisamos de uma casa, mas não é essencial. Porque sem o carro, sem a casa, sem a comida, sem a roupa, com Jesus morrendo, a gente vai para o céu. Sem nada, materialmente falando, nessa existência, é melhor do que com tudo sem Deus. Esta é a conclusão de Asaf a partir do verso 17. Eles possuem tudo, materialmente falando, que satisfaz, fisicamente falando, que satisfaz, que dá status, que proporciona aplausos, mas eles não possuem o que é a pólice de seguro para uma eternidade de bem-estar, de bem-aventurança. O destino deles é o juízo, é a perdição. Quando eu parei de olhar e de observar a vida do outro, quando eu parei de olhar para as coisas, quando eu parei de viver com os olhos fitos nas coisas, quando eu tirei o meu coração das coisas e passei a me ater a Deus de fato, de verdade, a minha espiritualidade, a minha devocionalidade, eu passei a entender que o destino de quem tem tudo na vida, mas não tem Jesus, é terrível, porque a vida não se restringe ao aqui, a existência não se limita ao aqui, transcende, está além do aqui. Existe uma existência além daqui, e só os que estão em Jesus, só os que estão relacionados no que diz respeito ao seu ser, com o ser de Deus, por meio do Espírito Santo em Jesus, que vão gozar desta bem-aventurança eterna. Você pode ser um Bill Gates, um Steve Jobs, um artista, um youtuber, cheio de recursos. Você pode possuir Ferrari, Lamborghini, morar em Alphaville. Sem Jesus, o destino é sofrimento. Quando a gente entra no santuário, e santuário aqui, no meu entendimento, é quando a gente entra nesse relacionamento mais profundo, mais intenso, de uma devocionalidade mais íntima, de uma devocionalidade mais próxima para com Deus, a gente passa a entender o que é essencial, o que é importante. O ímpio vive considerando as coisas, o ter, como sendo mais importante. O justo, o seu relacionamento com Deus. Por isso que Asaf começa o Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel. E dos versos de 23 em diante, ele ressalta o que é importante: andar com Deus, estar com Deus, ter a certeza que Deus é refúgio, ter a certeza que Deus é segurança. Senão, observem o que Asaf diz aí, a partir do verso 23, todavia, depois da conclusão do que
aguarda os ímpios, por mais próximos que sejam na vida sem Deus. Ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ainda que eu não tenha nada, ainda que minha existência se torne um campo inóspito, ainda que eu viva uma miséria existencialmente falando, destituída de bens, destituída de coisas, eu tenho o Senhor. Deus é a fortaleza do meu coração, mesmo estando eu vivendo sem nada na vida, porque hoje eu não considero mais o que eu considerava quando eu estava em crise, porque eu estava considerando as coisas, a vida pela vida, as coisas pelas coisas. Agora eu considero o meu relacionamento com Deus, e estar com Deus é melhor do que tudo na vida, mesmo vivendo o pior momento. Mesmo vivendo o pior momento, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Ainda que a minha vida, ainda que a sua vida se torne um campo inóspito, ainda que falte as coisas, ainda que nós tenhamos que passar por dificuldades na vida, dificuldades relacionadas à ausência de coisas, nós não podemos nos esquecer que Deus é a fortaleza do nosso coração. É a fortaleza do nosso coração, é a minha herança para sempre. Não é a casa, não é o carro, é Deus. Notem que Asaf, ele confessa que entrou em crise porque ele priorizou o que não deve ser priorizado para quem vive em um relacionamento com Deus. Porque a herança de quem vive um relacionamento com Deus é o próprio Deus em Cristo, e não as coisas, e não o serviço, e não o carro, e não a casa. É Deus. Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Você quer superar a crise, talvez, que você esteja vivendo? Seja ela relacionada a um fato em específico, com relação ao seu relacionamento com Deus. Entenda que nada na vida é mais importante do que Jesus Cristo em sua vida. Tudo pode sumir, tudo pode se tornar uma bolha de sabão na vida, mas o seu relacionamento com Deus em Cristo, se você é de Cristo, nunca. Esta tem que ser a sua segurança. Esta é a sua âncora, a âncora da sua alma, do seu bem-estar subjetivo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus possa fazer com que nós tenhamos esta consciência, olharmos para Deus, vivermos no santuário do Senhor, que o nosso ser venha se relacionar com Deus e não conter, para que nós não venhamos a viver em crise com relação à nossa fé. Eu quero convidar mais uma vez o pessoal do louvor para cantar mais um cântico espiritual, e em seguida finalizo com oração e com a impetração da bênção.